Olá, docinho, seja bem-vinda a mais um programa Vivendo Cake. Eu sou a prof. Alessa Alvarenga, Cake Designer Master e professora de confeitaria artística. E nesse programa eu te falo tudo sobre a carreira do Cake Design e o que você precisa saber sobre essa profissão. No episódio de hoje nós vamos falar sobre bolo fake. Já ouviu falar esse termo? Acredito que sim. Hoje em dia, o bolo fake se tornou assim popular, de conhecimento popular, entre as pessoas não só da confeitaria, pessoas que sonham em trabalhar com a confeitaria artística, mas entre as pessoas comuns, por serem uma peça-chave em muitos tipos de festas, em muitos aniversários. Mas se você não sabe o que é um bolo fake, fique tranquila que a prof vai te contar agora. Bem, os bolos fakes, bolo fake aí, é um bolo de mentira, é um bolo feito a partir de isopor. Então dentro dele não tem massa, porque o que caracteriza um bolo é a massa. Não tem massa, e o que imita o formato aí do bolo seria, no caso, um isopor. Então ele não é um bolo que é comestível, é um bolo que só vem trazendo a parte decorativa e artística. Então ele entrega essa parte decorativa e artística, mas não entrega a parte da arte interna do bolo, da questão do sabor aliado à estética interna do bolo. Muita gente fala assim, pensa na verdade, que o bolo fake é um inimigo do cake design. E aí, qual é a sua opinião? Eu confesso que quando veio o boom de bolo fake, toda festa infantil só tinha bolo fake, as mamães só queriam bolo fake. Eu também fiquei muito aborrecida com essa abordagem e vou explicar para você por quê. Ao invés dele entrar no mercado como um facilitador, que é o que ele é em muitos momentos, como um complemento e uma opção para muitas alternativas, ele entrou como uma substituição definitiva para muitos do bolo tradicional e um aspecto de percepção do cliente como algo que tem um valor menor por não ser o verdadeiro, por ser o falso. Isso também é aliado aí a uma construção desenvolvida por muitos buffets. Não estou falando bem ou mal de buffet, estou falando que foi um raciocínio natural no momento, porque era muito atrativo economicamente para os buffets trabalharem com os bolos fakes. Então, a partir do momento que eles descobriram isso, que o mesmo modelo poderia ser alugado aí para vários tipos de clientes diferentes, é lógico que eles levantaram a bandeira a favor desse bolo fake, alegando que ele tinha o mesmo visual, mesma entrega ali, para aquela mesa bonita e tudo mais, com um custo mais baixo, porque ele conseguia passar um custo mais baixo ali para o cliente por fazer o uso do mesmo bolo várias vezes, E ainda eu lembro que uma coisa que eu tive até um problema durante muito tempo, porque numa época da minha trajetória eu tive buffet, E eu trabalhava especificamente com noivas. Então era muito comum, porque as noivas vão às vezes em vários buffets, para fazer degustação, para escolher aquele que ela gosta mais. E aí às vezes chegava no meu buffet, já tinha passado por algum outro, e já com esse discurso de que queria o bolo fake, porque ela queria um bolo grande, e o bolo grande verdadeiro desmorona, porque a mesa de bolo tem muita luz em cima da mesa, então o bolo azeda, o bolo não aguenta, derrete, um monte de coisas que eram aí já instruídas pelos buffets, tudo para valorizar aquele bolo fake e fazer com que elas nem pensassem na possibilidade de um bolo verdadeiro. E eu louca para fazer bolões, aí para as noivas. É um mercado onde a gente tem já uma demanda de bolos maiores, então o cake design ama, que é aquela oportunidade de ali colocar tudo aflorar. Tinha que gastar um tempo muito maior para convencer aí as noivas de que era vantajoso para ela estar fazendo aí com o bolo verdadeiro. E vou falar, eu só conseguia pelo fato de que, como eu tinha um buffet completo para a noiva, não só o bolo, eu embutia aquele valor no fechamento do pacote dela todo. Então, se eu fosse vender só o bolo, ia ser ainda mais trabalhoso, porque ela compara ali o bolo direto e eu, na verdade, entregava um pacote
e demonstrava todas as vantagens dela colocar o bolo verdadeiro na mesa. Vou deixar aqui algumas fotos para vocês verem. As fotos são de festa, então a luz às vezes não é a melhor, mas são bolos de andares e todos verdadeiros que foram feitos aí, alguns dessa época do buffet. Enfim, então eu fiquei com uma rixa aí desse bolo fake por um tempo, por conta dele estar competindo com o bolo verdadeiro e não fazendo a sua função ideal, que é de auxiliar nós, cake designers, e os nossos clientes quando se faz necessária a sua utilização. Com o tempo, eu fui vendo, né, esse mercado foi mudando, ainda existe o bolo fake, principalmente para quem atua aí no cenário infantil, né? Hoje em dia nós já temos mamães que fazem questão do bolo verdadeiro na mesa, porque elas percebem a diferença e também porque elas querem um bolo do estilo delas, personalizado, e por mais que a pessoa ache bonito aquele bolo fake, ele é um estilo definido e às vezes ele é com muito elemento, se a mãe é uma mãe que gosta de uma proposta mais clean, ou às vezes ele não tem a quantidade de detalhes que ela gostaria. Então com isso a gente foi novamente ganhando o mercado depois que passou aquele boom. Mas ainda temos, né, essa questão do bolo fake. Com isso, tanto o cliente foi mudando, quanto nós também fomos acostumando os nossos clientes, eu e outros cake designers, né, de qual é a vantagem de utilizar o bolo fake, quando e como utilizar e quando não é vantajoso. Então foi um trabalho de acostumar novamente esse cliente com o formato correto aí, na minha opinião, de utilização do bolo fake. Então o bolo fake, ele não é o inimigo do cake design. Pelo contrário, ele pode ser um grande auxiliar aí pra gente. Vou te contar aí agora uma forma que é muito importante para quem está iniciando e que ajuda muito na captação de clientes novos, clientes com o perfil que você quer, que vão conseguir entender o trabalho que você oferece, que eu sempre recomendo as minhas alunas a estarem fazendo esse trabalho, que é desenvolver bolos fakes para fazer a criação do seu portfólio. Esses aqui, por exemplo, já foram do meu portfólio do ano passado, usei para captação de cliente, divulgação de modelo, usei para divulgação dos meus cursos, do meu trabalho, explorei o máximo que eu pude desse bolo fake, então ele foi extremamente vantajoso para mim. Peguei esses aqui hoje como exemplo, porque hoje eu vou dar uma nova roupagem para ele, que é um outro assunto, né, que a gente tem aí para conversar, que é como a gente explorar ainda mais esses materiais que compõem aí o bolo fake. Mas, voltando aqui nessa questão de como você já pode e deve utilizar o seu bolo fake aí no início, é justamente para isso, você criar, desenvolver o seu portfólio. Assim que você iniciar aí o seu processo de formação de cake design, você deve já ir praticando as técnicas, e nada melhor do que o bolo de isopor, o bolo fake, para você fazer isso. Com isso você treina, você pode desfazer, fazer novamente, e aqueles que ficarem legais, você pode ir fotografando para criar um portfólio, um catálogo aí para você enviar para os seus clientes, ter esse PDF toda vez que for solicitado, usar essas fotos para colocar na sua rede social, né? Usar esse bolo fake para compor o seu ateliê, se você tem um espaço aí de recebimento do seu cliente, de acolhimento, de atendimento para ele, coloca para decorar, ele chega lá já vê aqueles bolos lindíssimos. Então é muito vantajoso para a gente criar uma vitrine. Às vezes você quer mostrar uma técnica específica que ainda não teve uma demanda do seu cliente, você aí que já é cake design, mas eu queria fazer bolo nesse estilo, mas só vem para mim, por exemplo, nesse. Aí eu queria fazer de noiva, mas só vem infantil, eu queria fazer infantil, mas só vem de noiva. Começa a fazer uns bolos fakes aí, que você possa explorar. Não é caro, não fica caro, que você vai gastar mais no seu trabalho, na decoração, né, o seu tempo. Vale muito a pena. E aí você começa a mostrar para o seu cliente essa outra possibilidade, que às vezes ele nem associa, né? Quanto mais você posta daquela temática, mais ele entende que é aquilo que você sabe fazer de melhor. E aí você começa a mostrar para ele, olha, você faz isso também. E aí você amplia aí, né, as possibilidades para o seu cliente.
Outro exemplo é quando a gente tem uma demanda de um cliente que vai fazer sua festa fora da cidade. Eu já tive alguns momentos assim e vou contar para você uma vez que eu tive um casamento, foi até de um casal muito amigo, querido do coração. Eles fizeram um casamento em Mariana, eu estou aqui em Belo Horizonte, né, resido em Belo Horizonte, então é uma cidade próxima, mas assim, uma distância, não sei te falar exatamente, mas deve ser uns 70 quilômetros, alguma coisa assim. É uma distanciazinha, não dava para ir num bate e volta. Então, o que foi conversado, estabelecido aí com esse casal? Eles queriam, né, o meu bolo, os doces, gostam muito do meu trabalho, já acompanham. E assim a gente fechou, fiz toda a parte de doce da festa deles, docinhos personalizados, todos com as iniciais, detalhes de casamento. Fiz a parte do bolo de corte e propus um bolo fake. Aí, no caso, foi uma proposta feita por mim. Eu também fui convidada, no caso, para ir nesse casamento, mas mesmo se não fosse, eu teria que ter fechado com eles a ida até a cidade para levar esse bolo. Sempre quando é um bolo de andar, um bolo maior, né, a gente já coloca tudo isso aí no pacote, no fechamento do preço. Então, ainda teve essa facilidade de eu estar indo, né? E eu propus para ele o bolo fake porque seria muito mais fácil para mim, enquanto cake design, transportar para outras cidades, cidades do interior, que eu não sabia como que é o cenário. Muitas cidades no interior de Minas são calçadas, então a gente, por mais que a gente tome cuidado, chega lá, o carro, né, tem muita trepidação. Então, já visualizando isso, aí eu fiz o processo inverso, de convencer como que seria, né? Convencer não, de dizer e mostrar mesmo como que seria vantajoso para eles terem aquele bolo fake na mesa. Então, eles escolheram todos os detalhes aí do bolo. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem como ficou lindo. Eu fiz os noivinhos estilizados de acordo com o que eles tinham pedido. E fiz também bolos retangulares, bolos de corte, que foram levados para ser fatiados e servidos na festa. Então, eu vendi ali uma proposta que foi bom para o meu cliente, foi bom para mim. Eu não tive que necessariamente fazer um produto barato por ser ali um bolo fake. Eu falo necessariamente porque ali também eu vendi um combo, o bolo de corte, os doces e o bolo fake. Então, dessa forma, eu já entrego um conjunto ali planejado financeiramente para aquele cliente. É diferente, por exemplo, de você comparar o preço de um bolo fake com o preço de um bolo verdadeiro. Aí a pessoa fala assim, mas não tem que ser mais barato por ser fake? Na verdade não tem, porque o trabalho de decoração e artístico que você tem é o mesmo, né? Então isso é injusto. Então por isso que você nunca deve vender, já vou deixar aqui a minha opinião, um bolo fake simplesmente direto para o seu cliente final. O que você precisa fazer, se ele quer um bolo fake, ou se você viu, igual nesse caso, a demanda do bolo fake, você já vai vender o bolo fake e o bolo de corte, porque é sua entrega total para os convidados deles. Vão ver um bolo lindíssimo, vão experimentar, falar, nossa, quem fez o bolo? Quem fez o bolo foi a Alessa Alvarenga. Então eles já sabem que tanto o bolo que eles comeram quanto o que eles viram foi feito com a minha assinatura, né? Aí às vezes a pessoa faz o quê? Ela faz só o bolo fake, vende barato, desvaloriza o seu trabalho. A cliente vai e pega um bolo do buffet ou de alguém que ela conhece que fez e coloca. Aí as pessoas nunca vão associar o seu trabalho com o que elas comeram. É muito complicado. Então é sempre legal a gente entregar isso tudo junto, tá? Então ali ainda teve os docinhos, né, que ajudou nessa composição toda. E para mim foi super tranquilo, porque eu já levei esses bolos retangulares. Eu lembro que eu ainda nessa ocasião eu deixei para decorar de chantilly, foi com cobertura de chantilly lá no local. O bolo fake foi prontíssimo, só coloquei os noivinhos e os doces também todos prontos. Então eu cheguei um pouquinho antes, apliquei esse chantilly nos bolos de corte, porque era uma festa para 300 convidados, então era bastante bolo. E depois fui pro hotel me preparar para voltar aí pro casamento e para ver todo mundo curtindo o trabalho. Então funcionou super bem. Então, primeira questão que eu coloquei para vocês que vale super a pena, portfólio. Segunda, quando você vê a necessidade para atender o seu cliente bem,
para facilitar o seu trabalho. E aí você monta uma entrega em conjunto do bolo de corte com o bolo fake, tá? Mais uma questão aí pra gente falar. A terceira questão, o terceiro ponto aí que vai a favor do bolo fake é a composição, e é uma das mais utilizadas por nós cake design, que é quando a pessoa quer um bolo muito grande, ela deseja aquele visual, né? Mas ela não tem um número de convidados ali suficiente para aquela proporção. Nós, enquanto cake design, nós orientamos o tamanho do bolo de acordo com o número de convidados. E isso aí você fica tranquila que quando você for minha aluna, você vai aprender. Eu ensino todas as alunas aí a fazerem esse processo de como calcular certinho e orientar o seu cliente. Pois bem, você tem isso, né, ali do seu conhecimento enquanto cake design. E aí o cliente às vezes quer uma festa para 50 pessoas, mas ele quer um bolo de 3 andares. Para você fazer isso todo de bolo, ficaria um diâmetro muito pequenininho. Às vezes é uma festa que foi investida ali um valor legal, tem uma mesa grande, ele quer o visual. Às vezes a questão não é o valor do bolo, a maioria das vezes nem é mesmo aquela entrega final. Ele quer um bolo de 3, 4 andares e assim por diante, diâmetros grandes e tudo. E aí você vai fazer a composição, que é colocar o bolo, 1 ou 2, né, quantos forem necessários para servir aí o número de convidados que a sua cliente, o seu cliente tem na festa dela, e os demais andares de maneira harmoniosa dentro do projeto que você vai desenvolver, você vai fazer fake. Então a gente tem ali composição de bolo de parte verdadeira e parte fake. Vou deixar aqui a fotinha também desse bolo da Frozen, que ele tem essa composição. O bolo da Frozen que tem o primeiro andar, a base fake, e os demais andares todo verdadeiro. E assim a gente faz as composições para atender o nosso cliente melhor, e a gente também, isso não altera no preço final. Esse foi o Vivendo Cake, o episódio Bolo Fake. Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo episódio.